Olá! Recentemente eu compartilhei no perfil do Instagram alguns livros que eu tenho e eu coloquei uma enquete para que as pessoas pudessem votar sobre qual livro elas queriam que eu falasse um pouquinho mais e trouxesse aqui compartilhando conhecimentos desse livro. O mais votado foi este livro aqui. O tema dele fala sobre ansiedade, ele é da autora Joyce Meyer e o nome do livro, Não Andeis Ansiosos por Coisa Alguma. E aí nós vamos falar um pouquinho a respeito desse livro. Esse livro está estruturado em duas partes. A primeira parte, ela está embasada no capítulo 4, versículos 6 ao 7 do livro de Filipenses, onde a palavra de Deus fala: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas antes os nossos pedidos devem ser conhecidos por Deus, por oração, por suplicação de graças, e o Deus de paz, que excede todo entendimento, guardará o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Então, a primeira parte desse livro, o título dela é Não Andeis Ansiosos por Coisa Alguma. Dentro dessa primeira parte, nós temos 5 tópicos, 5 capítulos, e a gente vai aprofundar a respeito desses capítulos. O primeiro capítulo fala que Jesus e a paz. A palavra do Senhor fala que Jesus, ele nos deixa a sua paz. O Senhor fala assim: eu vos dou a minha paz eu vos dou, não as dou como o mundo dá. Então, o primeiro capítulo desse livro fala a respeito da paz de Cristo, que não é uma paz como o mundo promete oferecer, mas é uma paz que excede todo e qualquer entendimento. É uma paz que, em meio às lutas e dificuldades que nós passamos, nós podemos descansar no Senhor, porque essa paz nos faz ficar em calmaria, em tranquilidade, sabendo, confiando que Ele está cuidando de todas as coisas. Então, o primeiro capítulo desse livro, ele vai trazer várias passagens bíblicas a respeito de Jesus, mostrando que Ele é a nossa paz e, por isso, nós não precisamos ficar ansiosos por coisa alguma. O segundo capítulo do livro, ele fala que não há problema em relaxar. Muitas vezes nós temos dificuldade de descansar em Deus, mas a palavra do Senhor, ela vai reforçar em diversos versículos que sim, quando nós estamos ancorados nele, descansando nele, debaixo das suas asas, nós podemos de fato descansar. Nós não precisamos ficar preocupados, ansiosos e não precisamos ficar aflitos porque nós estamos tranquilos em meio às lutas. Mas sim, nós podemos descansar nele. E a palavra fala em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 4, que um espírito dócil e tranquilo é de grande valor. Nesse quesito, nós podemos sim buscar a tranquilidade, a calmaria, um espírito tranquilo, um espírito doce, porque isso tem valor para o nosso Deus. Em Salmo 118, versículo 24, a palavra fala que nós podemos nos alegrar e desfrutar da nossa vida. Mesmo em meio a desafios, lutas e dificuldades, a palavra nos incentiva a desfrutar da nossa vida, porque o Senhor, Ele está cuidando de todas as coisas. E nesse segundo capítulo, ele trata a respeito desse assunto, que nós podemos relaxar, descansar, que não há problema nenhum a respeito disso. O terceiro capítulo desse livro fala a respeito do braço da carne. E nesse quesito, nesse sentido, a palavra de Deus fala que nós não devemos lutar com o nosso braço, nós não devemos lutar pela nossa força, mas descansar em Deus, porque Ele luta as nossas lutas, Ele luta as nossas batalhas. Então, quando nós optamos em fazer com o nosso braço, nós estamos equivocados. Em Salmos fala que quando nós trabalhamos, mas o Senhor não edifica a casa, nós trabalhamos em vão. E aí o livro vai tratar sobre isso. Talvez muitas pessoas, elas tentam resolver todos os problemas com a força do seu braço, com a força do seu eu, mas não entregam para o Senhor os seus problemas, as suas dificuldades, as suas aflições. E esse livro, ele fala que nós não devemos lutar
com a força do nosso braço, com a nossa força, mas que a nossa força, ela vem do Senhor. E aí o livro fala no próximo capítulo, no capítulo 4, que é diferente quando nós lutamos com o braço do Senhor. Porque é Ele quem luta por nós, é Ele quem batalha por nós. Em diversos momentos, na época que a Bíblia trata no Velho Testamento sobre o povo de Israel, aquele povo ele passou por várias batalhas, lutou várias guerras e era o Senhor que ia à frente da batalha. Eles seguiam o direcionamento de Deus e quando eles obedeciam o direcionamento de Deus, eles venciam as batalhas, mesmo com poucas pessoas, poucos guerreiros, mesmo sendo desafiados por outros exércitos muito mais fortes. Quando o Senhor ele está à frente, não importa o tamanho do seu adversário, não importa o tamanho do seu problema, porque o braço do Senhor é um braço forte. Quando nós estamos sustentados nesse braço, nós temos vitória. Apesar de termos lutas durante a trajetória, a vitória ela é certa em nome de Jesus. No capítulo 5, é o último capítulo da primeira parte do livro, o título é A Guerra do Descanso. O Senhor Jesus, quando ele morreu na cruz por nós, ele conquistou muitas coisas. Ele resgatou tudo aquilo que havia sido perdido quando o pecado entrou no mundo. E nesse momento, quando nós estamos com Cristo, aqueles que são servos do Senhor, que são nascidos de Deus, eles têm herança do Senhor. A palavra de Deus fala em Efésios que nós estamos assentados com Cristo em lugares celestiais. Então nós estamos num lugar de descanso, num lugar em que o Senhor conquistou todas as coisas por nós. Se estamos nesse lugar, nós não precisamos nos preocupar com coisa alguma, porque Ele conquistou todas as coisas e nós temos essa herança em Cristo. Tem alguns vídeos aqui no canal a respeito da nossa identidade em Cristo. Eu sugiro que você assista esses vídeos para você compreender um pouco mais de quem nós somos no Senhor. Quando nós nascemos de novo, quando nós servimos ao Senhor, quando nós somos filhos de Deus, nós temos herança. E essa herança, uma dessas heranças, é estar assentado com Cristo nas regiões celestiais. Por isso, nós podemos descansar. Nós não precisamos nos preocupar com coisa alguma, porque Ele é quem batalha por nós. A segunda parte do livro está embasada no capítulo 5 de 1 Pedro, versículo 7. E a palavra fala que nós devemos lançar as nossas ansiedades sobre Ele. E esse ato de lançar é de jogar, entregar, colocar as nossas ansiedades nas mãos do Senhor. E nesse capítulo, nessa parte, nós temos mais 4 capítulos. Um capítulo fala, o primeiro capítulo dessa parte, fala que Ele cuida de você. O Senhor, Ele cuida de nós em todo o tempo. Quando nós dormimos, quando estamos trabalhando, quando estamos passando por dificuldades, Ele está cuidando de nós a todo tempo, a todo momento. Ele nos protege, Ele nos guarda, Ele cuida, Ele sabe as nossas necessidades, Ele sabe o que nós estamos passando, o que nós estamos vivendo e Ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado em todos os quesitos, em todas as áreas. Talvez você não está enxergando o cuidado de Deus, mas tenha essa certeza. Mesmo nas lutas, Ele cuida de mim e de você. O próximo capítulo dessa segunda parte fala assim: lance a sua ansiedade e não a sua responsabilidade. E aqui é importantíssimo a gente saber a diferença. Uma coisa é a ansiedade. Essa sim eu tenho que entregar a Deus. A preocupação, o medo, a aflição, aquilo que nos faz perder o foco no agora e ficar preocupado com o que virá. Essa ansiedade tem que ser lançada sobre Deus. Mas a outra parte, que é a nossa responsabilidade, não deve ser lançada na mão do Senhor. Porque a responsabilidade está na nossa mão. Então, eu vou te dar um exemplo. Eu estou desempregada, por exemplo, ou existe alguém desempregado assistindo esse vídeo, e essa pessoa, ela está ansiosa porque ela está desempregada. Ela não sabe
a respeito do seu dinheiro, ela tem necessidade financeira, ela tem seus compromissos, mas ela está desempregada. Nessa situação de ansiedade, a palavra fala que devemos entregar a ansiedade para Deus. Você não precisa ficar ansioso, preocupado pelo fato de você estar desempregado. A ansiedade não pode te consumir, te fazer perder o sono. Então isso você entrega a Deus. Mas a responsabilidade é sua. Então, se você precisa buscar um emprego, é você quem vai mandar o seu currículo, é você quem vai pesquisar prováveis oportunidades de trabalho, é você quem vai fazer entrevistas, é você quem vai se preparar para essas entrevistas, é você quem vai fazer talvez um curso para ficar mais atualizado. Essa responsabilidade está na sua mão e você não pode transferi-la para Deus. E por fim, o livro encerra falando que nós devemos aposentar da nossa responsabilidade ou aposentar da tarefa de cuidar de si mesmo. Porque nós, como diz em Mateus 6, nós não temos poder sobre nada na nossa vida. A nossa preocupação não pode acrescentar um só dia à nossa vida, mas nós devemos entregar para Ele a nossa ansiedade, a nossa preocupação, a nossa dificuldade, porque nós sabemos que Ele cuida de nós. Então a tarefa de se preocupar com si mesmo, de cuidar de si mesmo, não precisa ser nossa, porque nós temos a convicção que Ele cuida de nós. Então o livro nos encoraja, o fechamento do livro nos encoraja a entregar essa preocupação a Ele, porque Ele cuida de cada um de nós e nós precisamos aprender a descansar no cuidado de Deus, convictos de que de fato Ele cuida de nós e por isso nós podemos descansar nele.